Bem, essas notificações a que eu me referi encontram-se nos incisos 1 e 2 do artigo 7º, que diz: ao despachar inicial, o juiz ordenará que se notifique o coator do conteúdo da petição inicial, enviando-lhe a segunda via apresentada com as cópias dos documentos, a fim de que no prazo de 10 dias preste as informações, e 2, que se dê a ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia integral da inicial sem documentos, para que querendo ingresse no feito. Então, são expedidas essas duas notificações aí, com base no artigo 7º, incisos 1 e 2. As informações, comumente, são trazidas aos autos em peça única, muitas vezes subscrita pela autoridade e pelo órgão de representação judicial da pessoa jurídica. Outras ocasiões também, as informações vêm através de petição formulada pelo órgão de representação judicial da pessoa jurídica, que se presume representar a autoridade coatora que está vinculada a ela. Bem, é muito comum no mandado de segurança que os impetrantes, ao optarem pelo ajuizamento, formularem pedidos de liminar. Aliás, 99% dos casos, vocês vão encontrar lá na petição inicial do mandado de segurança, vem impetrar o presente mandado de segurança com pedido liminar. Não é obrigatória a formulação de um pedido liminar. O pedido liminar ele pode ter caráter antecipatório, quando o impetrante pretende que o juiz já lhe conceda a pretensão formulada no início do processo, ou mesmo caráter cautelar, quando o impetrante postula ao juiz o deferimento de uma medida que assegure o resultado útil do processo, que garanta a efetividade da decisão que vai ser proferida ao final do mandamus. Por exemplo, num caso de licitação, em que a empresa é declarada inabilitada pelo presidente da comissão de licitação lá do município. Ela não concorda com a decisão, resolve impetrar um mandado de segurança. Normalmente, esses mandados de segurança vêm acompanhados de um pedido liminar para suspender o processo licitatório até que seja decidido o mandado de segurança e analisada em definitiva a questão da habilitação ou não da impetrante no certame. Esse é um pedido de típica natureza cautelar, porque ele não antecipa a própria pretensão deduzida, que é a habilitação no certame. Ele busca uma medida que assegure o resultado útil do processo, que garanta que, ao final, a decisão que vá analisar a habilitação da empresa impetrante vá produzir os efeitos esperados, porque se a licitação correr aí durante o processo, pode haver um prejuízo ainda maior para o impetrante. Bom, enfim, tendo natureza cautelar ou tendo natureza antecipatória, o pedido liminar, quando deduzido, deverá ser apreciado inaudita altera pars, ou seja, antes de se proceder à oitiva da autoridade coatora e do órgão de representação judicial da pessoa jurídica. Bom, uma vez deferida a liminar, já com a notificação, vai a intimação para a autoridade cumprir a liminar deferida, eventualmente deferida pelo juízo. É o que diz o artigo 7º, inciso 3. Ao despachar a inicial, o juiz ordenará que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar em eficácia da medida. Caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito com o objetivo de assegurar o ressarcimento da pessoa jurídica. Enfim,
Resumidamente, nesse inciso 3, o legislador trata da possibilidade de formulação de pedido liminar, que, muito embora não mencionado no texto da lei, pode ter natureza antecipatória ou meramente acautelatória. Admite-se aqui, expressamente, que o juiz exija a prestação de uma caução do impetrante, caso vislumbre que o deferimento da liminar possa trazer alguma espécie de prejuízo à pessoa jurídica. Isso é o caso concreto que vai determinar. Já adianto que não é tão comum assim os juízes condicionarem a concessão de uma liminar à prestação de caução pelos impetrantes. Trata-se de situação realmente excepcional, que é exigida quando se percebe que o deferimento daquela liminar, muito embora exista plausibilidade no que está sendo alegado, risco de ineficácia da medida, ela pode, por outro lado, causar alguma espécie de prejuízo à administração. Então, uma espécie do juiz, digamos assim, testar a vontade do impetrante em obter aquela liminar mesmo, a certeza dele que tem de obter sucesso ao final do seu processo. Mas, como disse, situação excepcional. Dessa decisão que defere ou denega a liminar, segundo o parágrafo 1º do artigo 7º, cabe agravo de instrumento. Agravo de instrumento dotado de efeito suspensivo, porque a decisão que defere ou nega a liminar é uma decisão que aprecia um requerimento de antecipação de tutela, tutela de urgência. Antecipação de tutela não, tutela de urgência, que pode ter natureza antecipatória ou meramente acautelatória. Ok? Bom, o parágrafo 2º do artigo 7º prevê casos em que não será possível a concessão de liminar. Aqui é explicitamente vedado ao juiz conceder liminar. Não será concedida medida liminar que tenha por objeto a compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza. Notem, são restrições à concessão de liminar em matéria tributária e em matéria administrativa funcional. Né? Não se permite o deferimento de liminar para assegurar compensação de créditos tributários. Qualquer compensação de crédito tributário tem que ser feita depois de ouvida a administração pública, depois de ouvida a autoridade coatora. Porque vocês sabem, a compensação depende da demonstração da existência de dívidas líquidas, certas e exigíveis de ambos os lados, para se fazer o encontro. Então, é necessário, a cautela recomenda que não se defira isso liminarmente, sem que a autoridade seja ouvida a respeito. Também, entrega de mercadorias e liberação de bens provenientes do exterior, bens que são apreendidos pela fiscalização, por exemplo, aqui no Porto. Né? É muito comum, na Justiça Federal, mandados de segurança impetrados contra atos supostamente ilegais ou arbitrários praticados pelo inspetor-chefe da alfândega. Né? Não se pode conceder medida liminar para liberação de bens provenientes do exterior ou entrega de mercadorias pela autoridade. Em relação a servidores públicos, por meio de liminar e mandado de segurança, também não se pode conceder aumento, extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza. Né? Então, assim, eu não posso conceder, por exemplo, por via de liminar, ao servidor que impetre o mandado de segurança o aumento que supostamente lhe foi sonegado ilegalmente pela autoridade apontada como coatora. Eu preciso primeiro ouvi-la e essa decisão de concessão da vantagem ou reclassificação, equiparação, tem que ser uma decisão baseada no contraditório, né? Só
a decisão proferida ao final do mandado de segurança por sentença. Bem, ainda sobre a liminar, os parágrafos 3º, 4º e 5º. Os efeitos da medida liminar, salvo ser revogada ou cassada, persistirão até a prolação da sentença. Deferida a medida liminar, o processo terá prioridade em julgamento. E as vedações relacionadas com a concessão de liminares previstas nesse artigo se estendem à tutela antecipada a que se referem os artigos 273 e 461 do CPC. Bem, rapidamente, parágrafo 3º. A liminar tem eficácia, salvo se for revogada antes, e a revogação depende, evidentemente, da demonstração de que houve uma alteração no panorama que resultou na sua concessão. Por exemplo, a autoridade presta informações e nas informações fica muito nítido que a versão trazida pela inicial é distorcida, que não houve abuso ou ilegalidade. O juiz já pode imediatamente, tão logo tem acesso às informações, revogar o provimento liminar. Se ela não for revogada antes da prolação da sentença, com a prolação da sentença do mandado de segurança, a liminar perderá os efeitos. Né? Ela será substituída pela decisão definitiva. Então, se a sentença ratificar aquilo que a liminar já havia antecipado, a sentença desafiará recurso, porém, esse recurso não terá efeito suspensivo. Se, porventura, a sentença for de denegação da segurança, automaticamente a liminar deferida estará cassada. Ela será substituída pela decisão baseada num juízo de cognição exauriente, após regular, contraditório e possibilidade de exercício da ampla defesa pela autoridade. Né? A partir do momento em que é deferida a liminar, o processo tem prioridade de julgamento, porque pressupõe-se que... pressupõe-se não, você tem, a partir do deferimento liminar, um processo em que há uma decisão contrária aos interesses da administração, que, em tese, corresponderia ao interesse público. Portanto, uma vez deferida uma liminar contra a administração, o processo tem que ser julgado o quanto antes, o mais rápido possível. Ganha prioridade de julgamento. E, por fim, as vedações relacionadas com a concessão de liminares se estendem à tutela antecipada. Esse parágrafo 5º aqui, ele existe porque a lei do mandado de segurança, 2016, foi promulgada e passou a viger no regime do CPC de 73, em que não havia aquilo que hoje se denomina como tutela de urgência, como gênero. Né? No CPC de 73, você tinha a tutela cautelar e a tutela antecipada. Né? Hoje, o legislador corretamente substituiu esses termos pela tutela de urgência, que pode ter natureza antecipatória ou acautelatória. Mas o objetivo é evitar um dano maior ao impetrante, ao autor da ação, a quem pede a liminar. Então, esqueçam esse parágrafo 5º do artigo 7º da lei. Bem, continuamos no próximo vídeo.